Aquilo que, na verdade, nós precisamos aqui é ter uma aproximação daquilo que se passa conosco nesse instante, exatamente como acontece. É isso que nós precisamos ter, uma visão da verdade sobre nós nesse instante. Não precisamos de ideias, crenças, imaginações sobre qualquer uma outra coisa. O que precisamos é apenas tomar ciência daquilo que se passa aqui dentro de nós. Isso para a constatação da verdade do fim do sofrimento. A pergunta comum é: como me livrar do sofrimento? Ter uma compreensão disso é algo realmente desafiador, porque isso traz, juntamente com isso, eu me refiro a esta coisa, a essa investigação do significado real disso, a compreensão da verdade sobre quem nós somos. Então é aqui que nos deparamos com o maior de todos os desafios. Não há como ter desta única coisa, chamada sofrimento, uma real, verdadeira, significativa, profunda compreensão disso, sem a visão clara daquilo que nós somos. Então vamos explorar um pouquinho isso aqui com você. Há dois aspectos que precisam ficar claros para nós aqui. O primeiro é esse aspecto de ser que expressamos, que trazemos, que manifestamos em nossas vidas. Esta maneira, esta forma, esse formato de ser. Isso que está nesse instante aqui se mostrando como sendo nós mesmos. Então, a compreensão desta pessoa que nós somos, agora, nesse momento. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é ter uma visão daquilo que transcende esta condição, que é a condição da pessoa. Nós não sabemos nada sobre a pessoa que nós somos. Nós temos ideias, crenças, representações psicológicas. Nós temos declarações intelectuais de imaginação, de pura imaginação, sobre quem nós somos. Mas não sabemos a verdade desta pessoa. Então, repare como é delicada essa questão, porque se estamos sofrendo, precisamos descobrir quem primeiro é esse que sofre. Não sabemos nada sobre esse que sofre. Uma vez que você tenha uma aproximação da verdade sobre esse que sofre, que é a pessoa que você é, isso é autoconhecimento. Compreender a si mesmo é compreender esse mim, esse eu, esta pessoa. Há algo muito claro, de grande relevância que se revela. Algo bastante visível que se mostra quando compreendemos esse elemento, que é o eu, esse mim. Esse mim, esse eu, é a pessoa. Compreender esta pessoa é poder ir além dela. Então, aqui temos esse segundo aspecto. Precisamos ter uma revelação da verdade que está além desta pessoa.
que somos, que demonstramos ser. É assim que temos acesso à verdade do nosso próprio ser verdadeiro, desta realidade divina que está presente, sempre está presente. Mas nós desconhecemos isso. Então precisamos primeiro ter uma ciência do fim desta condição, que é a condição desta pessoa. Então precisamos compreender a morte do conhecido. Reparem que coisa interessante nós temos aqui para investigar com você. Nós nunca nos aproximamos da importância do fim das coisas conhecidas. A raiva, o medo, a busca do prazer, a insatisfação, o conflito dos desejos, a preocupação, a ansiedade, tudo isso é algo que está presente em nós, que é parte do conhecido. E nós não permitimos que isso vá embora. E não permitimos que isso desapareça. Então, nós não temos o fim para esse conhecido. Esse conhecido é parte dessa estrutura, que é a estrutura do eu, do ego, da pessoa. Então, se o nosso trabalho aqui consiste na descoberta de uma vida livre de sofrimento, porque a pergunta é como me livrar do sofrimento, se faz necessário a compreensão do fim para o conhecido. Então, a morte do conhecido, a morte desta condição psicológica de ser alguém, de viver como alguém, de se mover no mundo como alguém, é algo fundamental. Tudo que temos visto à nossa volta é um incentivo cada vez maior de ampliarmos, de tornarmos mais visível, mais significativo, de darmos ainda maior importância para esta pessoa que acreditamos ser. Assim, em nossa cultura, em nosso mundo, em nossa sociedade, há um incentivo muito grande para alcançar o sucesso, o reconhecimento público, a fama, poder, nome. Tudo isso é o cultivo da pessoa. Tudo isso é o cultivo desse padrão conhecido de ser alguém. É nesse padrão conhecido que está presente o sofrimento. Então, algo muito claro dentro desta questão do sofrimento está a ansiedade. Como me livrar da ansiedade? É uma outra pergunta. A ansiedade está presente quando o futuro psicológico está presente. E o que é o futuro psicológico? É essa noção equivocada do eu, do ego, da pessoa, de que ela precisa ter o que outros dizem que ela precisa ter. Então, nós estamos vivendo dentro de um modelo de propaganda, de cultura, onde nesta sociedade, nesse modelo de mundo, ser alguém é a coisa mais importante para o ser humano.
A verdade, assim, desse conhecido ser humano, como idealizamos ser, como buscamos ser, é alguém que vive dentro de projetos, de realizações, procurando alcançar lá fora o amor, a paz, a liberdade, a felicidade. Então está presente esse movimento de ansiedade, que é sofrimento. E assim nos deparamos com esse movimento, que é o movimento do futuro, de alcançar, de realizar, de vir a ser, de obter algo. Quando isso não chega, com a urgência que a mente projeta nesse futuro psicológico, nessa ideação psicológica, aí nos vemos num outro quadro, que é a condição da depressão. Então, reparem, como me livrar da depressão? É outra pergunta. Então, nós estamos carregando de nós mesmos uma imagem, a imagem da pessoa que idealizamos ser, que queremos ser. Essa imagem, nesse projeto de vida, carrega esse peso de ansiedade e também de depressão, de toda forma de sofrimento psicológico. Isso está presente porque não temos ciência desse elemento que é o eu, o ego, o mim. Não temos ciência desse que se vê separado daquilo que objetiva alcançar, que deseja obter, que quer chegar lá. Nós não compreendemos esse elemento presente em nós, que se vê separado do futuro, do ideal, do propósito, do objetivo. Esse eu. Esse eu é aquele que observa, se vendo como um elemento separado daquilo que ele está observando. Ele observa a fama como algo separado dele. Ele observa o sucesso como algo separado dele. Mas também observa a ansiedade, a depressão, a frustração e o sucesso como algo separado dele. Então existe essa ilusão da separação entre observador e coisa observada. Esse observador é aquele que acredita estar no presente. E a coisa observada é aquilo que ele precisa ou deseja obter no futuro. Então, a coisa observada está no futuro, enquanto ele está no presente. Então, existe essa ilusão entre observador e a coisa observada. Então, repare como o ego, o eu, a pessoa, se move dentro desse padrão, que é o padrão do conhecido. Nesta condição psicológica de ser alguém, onde, como pessoa, nós não permitimos que isso desapareça. Não permitimos porque existe esse elemento que se separa. Então, há o observador e a coisa observada. Se queremos nos livrar do sofrimento, a ideia é alguém para se livrar do sofrimento. Alguém separado, colocando o sofrimento como algo do qual tem que se livrar no futuro. Nos vemos como criaturas separadas, aqui no presente, esperando obter algo ou realizar algo ou se livrar de algo
no futuro. Então, esse algo é a coisa observada. É aquilo que desejamos obter ou aquilo do qual queremos nos livrar. Então, há esta separação. Esse movimento de separação é o movimento da dualidade. Nessa dualidade existe esse eu e o não eu. Então, reparem como é delicado essa questão. Se queremos descobrir uma vida livre do sofrimento, precisamos descobrir uma vida livre deste eu, porque é esse eu que se projeta. Então, repare como isso é delicado. Se estamos trabalhando aqui o fim para esta condição de sofrimento, se queremos ter uma resposta real para uma vida em amor, em paz, em liberdade, em felicidade, isso é algo que se torna possível quando este eu, como sendo o observador, não está mais presente. Esse observador que vê a coisa separada dele no futuro. Nós precisamos descobrir em nós a verdade do fim para esta condição de separação, de dualidade entre observador e coisa observada, entre esse eu no presente e qualquer uma outra coisa no futuro, algo do qual precisamos nos livrar ou algo que precisamos alcançar. Nosso trabalho aqui consiste na descoberta da realidade daquilo que está além da pessoa. Por isso que esse segundo aspecto se revela. Esse segundo aspecto que precisamos compreender é a verdade deste ser real, a realidade deste ser divino, que é a natureza verdadeira em cada um de nós. A ciência disso ocorre quando temos o fim para esta velha condição da pessoa, quando temos a morte para o conhecido, para esta condição psicológica de identidade egóica, de alguém dentro da experiência. Todo o nosso sofrimento está na pessoa que acreditamos ser, que sustentamos ser, que fazemos essa manutenção para ser. Olhar para isso, ter uma visão de todo esse processo de identidade egóica, tomar ciência desse observador, se separando da coisa que ele observa. Isso é autoconhecimento. Tomar ciência desse movimento da pessoa nesse tempo que é o vir a ser, o alcançar ou se livrar, é ir além desta condição de pessoa, de identidade separada. Então, esta realidade de ser, que é real consciência, que é a verdade de Deus, se revela. É assim que temos uma resposta para esta pergunta: como me livrar do sofrimento? Tomando ciência da ilusão daquele que se vê como o sofredor, como o experimentador, como o observador do sofrimento, como me livrar da ansiedade? É esse elemento que se sente nesta busca por algo no futuro, pelo peso do medo presente, do qual quer se livrar no futuro. O fim para esta condição psicológica deste eu, que é medo,
que se separa como sendo aquele que precisa se livrar desse medo. Quando não há essa distância entre esse medo presente agora e aquele que está no medo. Quando fica claro que você, como pessoa, é a condição psicológica, nessa condição psicológica, você, como pessoa, é o próprio medo, é a própria ansiedade, é a própria preocupação, é o próprio futuro, é o próprio passado. Quando fica claro que não há qualquer separação, a mente se aquieta, silencia. E essa condição de ilusória dualidade se desfaz. Reparem, é um assunto muito delicado. Esse é o fim do tempo psicológico. É o fim para esta condição do conhecido. É o fim para essa condição deste centro que é o eu, que é o ego, que vive nesse modelo do conhecido. Então, a morte para o conhecido é a morte para esta condição psicológica de ser alguém aqui, nessa experiência, criando esta ilusória separação entre esse medo e o medroso, entre a ansiedade e esse ansioso, entre a depressão e esse deprimido. Então, temos o fim para esta condição psicológica desta pessoa. Observem que tudo isso está dentro desta ilusão, da ilusão de uma identidade que está presente aqui, nesse instante, se separando ideologicamente no pensamento, na imaginação, criando um futuro, repito, um futuro para alcançar algo ou um futuro para se livrar de algo. O fim para tudo isso é o surgimento de algo desconhecido, de algo inominável, de algo indescritível, que é esta revelação da verdade deste ser. Investigar isso é algo fundamental. Para esse propósito, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para aprofundar isso através de perguntas, respostas, através desse contato com a ciência da arte da meditação. Então você entra aqui no nosso link do WhatsApp e participa desses encontros que ocorrem nos finais de semana, online. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O ser humano está fugindo. Ele foge não para chocolate só, ou para relacionamento, para as drogas, ele foge para a bebida, ele foge para a prática da meditação terapêutica, ele foge, ele não fica com isso.